Começa agora o programa Caminhos do Conhecimento, um programa cristão que vai ao seu coração, com o professor Pedro César. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem? Boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu não sei a que horas você vai assistir a esse programa, mas a você um grande abraço. E hoje nós vamos falar sobre a questão de valorização das pessoas. Então eu vou voltar o banner e vou explicar algumas coisas que eu coloquei nessa imagem, de forma bem rápida. Veja só. Está escrito assim: por que religiosos valorizam regras e estruturas e não as pessoas? Então você tem de um lado alguém que representa as pessoas que estão no poder religioso, independente de qual religião. Nós não vamos entrar no mérito de denominação religiosa. E do outro lado você vê as pessoas. Há um distanciamento entre elas. Isso fica bem claro para nós, não é mesmo? Como fica claro o que nós vamos deixar aqui hoje falado? Então eu vou voltar, vou me posicionar e nós vamos começar essa questão que vamos tratar hoje. Então a questão maior é: o religioso, a pessoa que está no poder da religião, valoriza mais as regras e as estruturas do que as pessoas. Por que acontece isso? O que leva, ou quais os fatores que levam as pessoas a agirem assim? Então o assunto de hoje é extremamente relevante e toca no núcleo de muitas crises existenciais, porque se tratam das pessoas, espirituais e institucionais. Por que espirituais e institucionais? Porque de um lado está o ser humano, questão do espírito, e do outro lado a religião, as instituições. Mas você pode se perguntar: do lado da instituição também não existe o lado espiritual? Deveria existir com mais clareza. Vou deixar bem claro essa frase minha. Deveria existir com mais clareza dentro das denominações religiosas as questões espirituais, mas nem tanto. Não é assim. Veja bem, então para continuarmos, quando a instituição ou a regra que essa instituição tem, ela for maior que a pessoa, a questão da fé, a questão da espiritualidade, corre o risco de perder a sua essência transformadora e tornar-se apenas um sistema de controle ou pertencimento social. Você já ouviu, ou até mesmo você já viveu, que em determinadas denominações religiosas, o que vale mais é a estrutura, não é o ser humano que ali dentro está. O que vale mais é a doutrina. Como assim? Se a pessoa não cumprir a doutrina, ela vai ser punida. E eles não querem saber o porquê que você não cumpriu. Eles simplesmente querem defender a estrutura religiosa e ponto. Então, vale mais a estrutura do que as pessoas. E é isso que nós vamos discutir, colocar em prática aqui. Se você quiser depois deixar algum questionamento, eu vou responder. É só isso que nós precisamos ter com bastante clareza, ok? Para essa conversa nossa, eu fiz o seguinte: eu fiz um diagnóstico. Depois desse diagnóstico feito, ou seja, por que isso acontece, eu tentei também levantar algumas consequências que o homem sofre com isso. Então, consequências humanas na pele
e espirituais? E qual é a possível solução? Porque nós também estamos falando da questão da solução. Qual é o caminho a se tomar? É isso que nós vamos abranger aqui. Então, é um levantamento a partir de um diagnóstico, por que isso acontece, quais as consequências tanto na carne como no espírito e o possível caminho que se pode tomar. Primeiro, então veja bem quais são os diagnósticos. Porque, na verdade, não acontece em apenas uma religião, apenas em uma denominação religiosa. Não, acontece em quase ou em todas. Então, sem citar denominação religiosa, de forma geral, eu vou colocar aqui, é um fenômeno que, vamos dizer assim, que acontece com o ser humano. Então, na categoria ser humano, para você entender, isso acontece diariamente. Na verdade, é um comportamento que o ser humano passa a adquirir quando ele vai dentro da estrutura religiosa tendo poder, e para não perder esse poder, ele faz tudo em nome de temos que guardar a estrutura religiosa, temos que guardar as doutrinas. E passa a ser um comportamento. Então, veja só, o sintoma é visível. A facilidade com que pessoas excluem, julgam ou ferem outras em nome da defesa da doutrina ou do cumprimento da norma. Então, ele não pergunta para você por que você fez aquilo ou como você estava naquele momento que você fez aquilo que ele julgou errado. Não, ele aplica a norma e não olha para trás. Ele não pergunta o que o ser humano sofreu naquele momento. E aqui vem uma questão bem prática também nesse diagnóstico, a inversão de valores. A regra, que originalmente nasceu como um mapa ou proteção para o bem-estar da comunidade, ou seja, quando se formou aquela doutrina daquela determinada religião, era para quê? Para servir de proteção àquela comunidade. Mas o que passa a ser visto? Passa a ser visto como um fim em si mesma, ou seja, o meio, as regras, as estruturas colocadas dentro de uma religião, ela se volta contra o fiel que a segue. Ou seja, aquela pessoa que está um grauzinho um pouco maior, ela olha para aquela que está menor e diz simplesmente assim, você não cumpriu a regra, eu como estou acima de você, eu tenho o dever de sustentar essa regra, então você vai ser punido. Mas não pergunta em momento algum como a pessoa, ser humano, está. E aí é uma questão básica. Quando o ser humano não é valorizado, ele vai ao chão, ele desaba. Agora vem o porquê. Por que isso acontece? Aí tem uma questão bem prática. Nós vamos colocar a parte da psicologia e da sociologia. A psicologia porque mexe aqui com o intelecto, com a mente. E a sociologia porque se vive em denominação religiosa, se vive em sociedade social. Então veja cá, caro ouvinte, preste bastante atenção. Por que isso acontece? Veja só. Primeira parte que nós temos. A estrutura em si, ela busca segurança e certeza. As regras são claras, objetivas e previsíveis. Lidar com pessoas, preste bem atenção, exige paciência, exige escuta, imprevisto e aceitação da complexidade alheia. Ou seja, respeitar as regras não são fáceis, mas as pessoas que estão por lá de cá também, elas não estão conseguindo fazer tudo isso. Então, a estrutura, ou seja, a denominação religiosa, a doutrina, oferece um porto seguro para quem tem medo do desconhecido ou da ambiguidade. Então, você fica lá e cumpre as regras e ponto, tá tudo certo. Agora, se você não cumprir, aí está a questão. Segundo ponto que a gente pode colocar aqui, o acomodamento moral. A terceirização do fiel na sua consciência a quem está no poder religioso. Você diz sim, sim, sim,
e não questiona. Então, seguir o manual isenta a pessoa de pensar, de sentir e de discernir caso a caso. É mais fácil aplicar uma punição fria, baseada no regulamento, do que sentar com alguém, ouvir sua dor e exercer a misericórdia. Então, quer dizer aqui, para todos é fácil seguir friamente. Você não seguiu friamente, ou seja, você raciocinou, você questionou, você está fora, você vai ser punido. E para a pessoa que está no poder, ela vai usar as regras contra você. Simples. Tanto de um lado quanto de outro, tem tudo a ver na questão assim. Se eu fizer tudo certinho, eu como estou do lado de cá, ninguém vai me encher o saco, vamos dizer assim, ninguém vai me perturbar. Se eu fizer errado, o que está do lado de lá, que está no poder, ele vai me punir a partir das regras, por quê? Simplesmente para defender a estrutura religiosa e não vai olhar para trás, vai ser friamente aplicada e ponto. Eu sei disso porque eu já vivi em denominações religiosas que são até hoje assim. Tudo em nome de uma lei, de uma moral, mas que você vai ver, você vai notar, não é assim. Terceiro ponto, a necessidade de pertencimento e identidade. A estrutura cria fronteiras claras entre nós, os que cumprem as regras, e eles, os que estão de fora. O apego a normas muitas vezes alimenta o ego espiritual, gerando uma falsa sensação de superioridade moral. Olha, você já ouviu falar assim, a minha denominação religiosa é a certa, as outras são erradas. Então você que está por lá de fora, você está errado. Porque a denominação religiosa colocou regras, colocou doutrinas, isso aqui é certo, aquilo ali é errado. Ela não fez você pensar, ela ditou, e se você não quer cumprir, você está errado, você é o de fora, você vai ser punido. E o último item que eu vi aqui, a institucionalização do sagrado. Toda grande experiência espiritual começa com um sopro de vida e movimento. Então tudo começou lá quase do nada e foi crescendo, aí alguém parou e disse, precisamos pôr regras. E quando se coloca regras, cristaliza-se, faz-se uma burocracia para tentar o quê? Preservar aquilo que foi lá no comecinho, com o andar do tempo, foi institucionalizado. E para passar às próximas gerações, eu crio regras, pego esta religião através de chamadas doutrinas, que na verdade são regras. O problema é quando o recipiente se torna mais importante que o conteúdo. Ou seja, quando as regras passam a ser mais importantes que a questão da espiritualidade. Ficou bem claro aqui? Terceiro ponto, quais são as consequências tanto humanas como espirituais? Humanas que eu digo, sofrimento que você tem na carne. Quando tudo acima, tudo isso que eu citei, é levado a se desenvolver, há consequências no dia a dia. Ou seja, as pessoas adoecem e, consequentemente, se afastam, um afastamento daquele lugar. Então, as pessoas feridas que buscam acolhimento, elas não acham, elas acham tribunais. É como assim, nossa, o senhor está doente, o que o senhor fez de errado? Qual foi o seu pecado? Você já ouviu isso? Se essa pessoa está doente, está sofrendo, está desempregada, está isso, está aquilo outro, porque ele desobedeceu. Então ele é pecador. Você já ouviu isso? Então a pessoa não é acolhida. O resultado é qual? Esvaziamento silencioso e trauma religioso. Quando a pessoa passa por isso, ela começa a raciocinar. Ela raciocinando, o que acontece? Ela se afasta de forma silenciosa e fica em si um trauma religioso. É mais ou menos assim para você entender. Ok?
Qual é a outra questão? A outra questão dessa consequência, nada mais, nada menos que a perda de empatia. Quando a norma se coloca entre dois seres, um julgando e outro sendo julgado, não existe empatia. A capacidade de olhar nos olhos e sentir a dor do outro é bloqueado pelo filtro de julgamento. Significa nada mais, nada menos do que a pessoa não tem empatia. Então, entre um ser e o outro, um está lá pedindo misericórdia e o outro que está lá está julgando. Notou bem isso? É assim que acontece. Não tem como escapar. É assim que acontece. Agora, depois que eu fiz o seguinte, depois que eu fiz esse diagnóstico, falei por que isso acontece, falei das consequências que isso traz, tanto a questão humana, cérebro, pensamento, que é a questão psicológica, também falei das questões espirituais. Agora vamos apontar qual é a saída, porque é preciso pensar que existe dentro do sistema religioso saídas. Quando você não é bem aceito em determinado lugar, ou quando você é julgado, precisa-se ter uma saída. E a saída aqui é o caminho de volta. O caminho de volta à espiritualidade. O caminho de volta para humanizar a fé. Porque a maioria das religiões hoje não tem. Os líderes estão lá para defender uma estrutura. Quando você desobedece à estrutura, ele não pergunta como você, ser humano, estava se sentindo naquele momento. Não, ele simplesmente vai julgar você de forma fria. Isso em 80% das denominações religiosas. Então, qual é o caminho de volta? Qual é a solução? Qual é a luz? Qual é a superação que eu preciso ter? Eu preciso, em primeiro momento, resgate da minha essência. Lembrar que estruturas e ritos existem para servir à vida e ao crescimento humano, nunca o contrário. Se você vai a algum lugar e esse lugar te oprime, sai fora. Se você vai a algum lugar e não há empatia, sai fora. Existem estruturas? Sim. Precisam ser seguidas? Precisam. Só que para ser seguidas, você precisa, em primeiro lugar, colocar em xeque. Ou seja, eu preciso saber se aquilo ali é certo ou não. Se não for certo, eu não posso seguir. Segundo lugar, desse caminho de volta, desse humanizar, coragem de acolher o imperfeito. Amar pessoas exige disposição para lidar com a imperfeição, com a bagunça e com os processos de cada um. Ou seja, o líder religioso, aqueles que estão na liderança de uma denominação religiosa, eles precisam saber que eles precisam acolher. Eles precisam amar as pessoas. E as pessoas se chegam àquele lugar na esperança de serem ouvidas. E cada pessoa é uma. Cada pessoa tem a sua individualidade. E o chefe, o líder religioso tem que estar ali para ouvir. Ouvir e não sair falando, ouvir e guardar. E quando possível aconselhar. E o último item aqui, precisa-se de maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? O verdadeiro amadurecimento não se mede pelo rigor no cumprimento das regras, mas pela capacidade de manifestar compaixão, escuta e amor genuíno na convivência cotidiana. É o que eu acabei de dizer, só reforçando. O líder, as pessoas que estão na liderança, têm que acolher as pessoas que estão ali. Acolher manifestando compaixão, ouvindo. O processo de escuta é necessário. Precisa ter amor genuíno, porque toda convivência só se estabelece assim. Então,
Pense bem no que eu coloquei aí. Pense bem no que eu coloquei para você. Né? O religioso valoriza a estrutura e as regras, e não as pessoas. Se o lugar em que você está não valoriza o ser humano, não valoriza a pessoa que está ali, não tem compaixão, não tem amor, sinto muito lhe dizer, você está sendo um escravo da religião. E ser escravo da religião não leva você a lugar algum, certo? Para ficar mais claro que nós já estamos fechando bem curtinho o dia de hoje, o mestre dos mestres dentro do que chamamos de cristianismo, dentro do livro sagrado do cristianismo que chamamos de Bíblia, ele foi sempre contra o sistema religioso. Ele foi tão contra que nós sabemos que o mataram. Veja bem, a graça recebida de Deus, a graça imerecida, como cita Paulo lá em Efésios 2, nos tira da religião, da religiosidade, porque a graça dada por Deus faz o quê? Ela acolhe, ela perdoa, porque Deus é misericórdia. Então nós temos a partir disto a graça imerecida, graça imerecida. Você tem que ter todo esse apoio, toda essa empatia, porque todos que estão ali de graça receberam e tem que passar de graça. Eu vou terminar aqui com a leitura de Efésios capítulo 2. Vou ler esses 10 primeiros versículos rapidinho, e você, se puder em casa, abra sua Bíblia, leia Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, nós fomos vivificados mesmo estando mortos em pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então ele diz que nós andávamos segundo o que o mundão aí fora traz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então ele quer dizer aqui que nós estávamos lá, nós fazíamos os nossos desejos. Quando viemos para a graça, essa graça recebida, essa misericórdia recebida, nós temos que estar diferente. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, por merecimento de Deus, o que nós éramos imerecido, Deus nos fez merecedor. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus nos deu. Então, por que o homem que está ali dentro da religião não acata essa parte aqui? Pense aí você. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, guarde essas palavras. Se você guardar essas palavras, você vai olhar para o lugar que você está e fazer uma avaliação. Aqui eu sou bem recebido, aqui existe empatia, aqui o líder religioso, a liderança religiosa me recebe bem, sou tratado bem ou sou tratado com indiferença. Então pare,
pense em tudo isso para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Ok? E agora nós vamos para a nossa vinheta final e eu dou a você um grande abraço aqui de longe, mas com toda certeza para o nosso bem. Ok? Então, um grande abraço a você e eu vou terminando por aqui e colocando a nossa vinheta de encerramento. Você acabou de ouvir o programa Caminhos do Conhecimento, com o professor Pedro César, um programa cristão que tocou seu coração.